roda a vinheta, ela já aparece aqui do meu lado. Stephanie já apareceu. E aí, bem-vinda das férias, bem-vinda de volta. Elizavec tá de férias, então agora eu vou ficar aqui com vocês pelos próximos 15 vocês dias. Vocês não rodízio, pra mim ainda falta quase um mês, eu tô aqui na contagem regressiva, riscando parede. Quando a Elisa voltar, aí você entra em férias também, a gente vai intercalando. Por aí. Stephanie, vamos lá. Temos um conteúdo muito especial hoje, porque saiu o maior raio-x de torcida, de torcedor, no caso, né, da história do futebol brasileiro. Que história é essa de maior raio-x da história aí? Olha, More, é uma pesquisa inédita, né? A gente vai trazer agora, em primeira mão, os dados desse raio-x que foi feito pela CNN, pela Itatiaia e pela Quest. Minha gente, essa é a maior e a mais abrangente pesquisa sobre o futebol já feita aqui no Brasil. Foram ouvidas mais de 6.500 pessoas de maneira presencial em 325 cidades do país, ou seja, números substanciais para trazer para a gente esse raio-x do torcedor. Agora, a gente vai dar uma olhada em quais são as maiores torcidas do Brasil. Destacamos para vocês que a margem de erro dessa pesquisa é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. Então, vamos dar uma olhada nos dados? Vou começar aqui no nosso telão, depois a gente enche a tela para facilitar a leitura para o pessoal. Mas, Muri, olha aqui como chama a atenção. O Flamengo, né, que já era, né, considerada a maior torcida do país, já tinha a maior torcida do país, aparece aqui mesmo nessa nossa pesquisa com 24% dos torcedores ao redor do país. Ou seja, 1 a cada 4 brasileiros que disseram que gostam de futebol torce para o Flamengo. É bastante coisa, é um número muito alto. É. E é engraçado que a gente tem uma noção, né, aqui em São Paulo, morando em São Paulo, que o Corinthians também rivaliza quase de igual para igual, mas a gente percebe que a diferença está cada vez maior. São 6 pontos percentuais, exatamente, né? Um pouquinho menos se a gente considerar a margem de erro, mas o Corinthians, minha gente, aparece na segunda colocação com 18%. É o maior de São Paulo, mas tem 6 pontos percentuais a menos do que o Flamengo. E aí uma surpresa aqui nessa pesquisa, o Palmeiras apareceu com 9% à frente do rival São Paulo, que tem 8%. Então, as torcidas aqui em São Paulo, olha só, Corinthians com 18%, bem à frente do Palmeiras, segundo colocado no estado, o São Paulo com 8%. Lembrando aí a margem de erro de 1,4 pontos percentuais, Palmeiras e São Paulo podem estar empatados. E aí, na sequência, completando aqui o nosso G5 nesse ranking, aparecem os dois clubes de Minas Gerais. Atlético Mineiro com 5%, empatadinho com o Cruzeiro também com 5%. Aqui a gente colocou nessa ordem por uma questão de alfabética, né? Na ordem alfabética colocamos o Galo à frente do Cruzeiro, Clube Atlético Mineiro. E aí, na sexta colocação, olha só quem aparece. O Vasco, né? Time do Rio de Janeiro também, time também nacional, mas tem 4% da preferência dos torcedores. Aqui, ó, Muriel, acho que essa pesquisa não foi boa para você, não no caso, né? Em outras épocas, o Grêmio já esteve atrás do Internacional em termos de torcida. Agora eu tô vendo que meu time tá caindo ali, tá lá atrás. Não é a realidade agora. O Grêmio aparece aqui, né, logo depois do Vasco, na sétima colocação com 3%, o seu Internacional com 2%, é o nono colocado hoje. Então, tem essa rivalidade estadual lá no Sul. O Grêmio, nessa nossa pesquisa, aparece à frente, sempre te alertando, né? 1,4 da margem, 1,4 pontos percentuais da margem de erro dessa pesquisa. E aqui muito legal a gente vê dois clubes que não são desse eixo sudeste-sul, né? Aparece aqui o Bahia com 2%, né? É o 8º colocado, e o Sport Recife também com 2% na 10ª colocação, né? Então, tá aqui, ó, as 10 maiores torcidas nacionais, e ao longo da nossa programação por aqui, a gente vai trazer outros recortes, né? Nos próximos dias tem muito mais coisa interessante pra gente falar dessa pesquisa. Muito mais coisa interessante. Gustavo Uribe mandou mensagem aqui perguntando onde é que tá o Água Santa nessa lista aí. É difícil, né? Vamos tentar responder? Será? Vamos tentar? Vamos responder então, porque a gente vai continuar aqui com Stephanie Alves pra gente seguir nesse assunto sobre esse raio-x do torcedor. Quem detalha pra gente é o cientista político e diretor da Quest, o Felipe Nunes, que liderou inclusive esse levantamento e vem conversar com a gente. Felipe, muito bem-vindo. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel, bom dia, Stephanie. Um prazer estar aqui com vocês para comentar o maior raio-x feito já sobre futebol no Brasil. Pois é, eu fiquei curiosa para entender por que esse é o maior raio-x feito já da história do futebol no país, e com relação ao torcedor também. Quero a sua avaliação e que você traga um pouco dos detalhes de como que essa pesquisa foi feita também. É isso, Muriel.
o desafio que nos foi colocado, né, pela CNN e pela Itatiaia foi exatamente o de conseguir criar a maior abrangência possível de investigação, né, já feito na história do Brasil. Essa amostra, quando a gente fala de 6.500 entrevistas, para que as pessoas que estão nos assistindo se lembrem, né, durante a eleição, a Quest fazia pesquisa de 2.000 entrevistas sobre a eleição presidencial. Essa é uma pesquisa que tem 3 vezes mais entrevistados, são mais de 6.500 pessoas investigadas. E além disso, Muriel, tem um detalhe importante, que é a abrangência territorial, né? São 325 cidades que foram, que participaram, né, deste processo. Por que isso é importante, Muriel e Stephanie? Porque o torcedor brasileiro, ele não está concentrado só nas capitais, né? Ele está concentrado no interior do Brasil. Você tem o mercado consumidor do futebol no Brasil é muito grande. Então, você tem que entender, para poder fazer um ranking apropriado de torcidas, né, como é que está se dando essa distribuição aí pelo interior. Não é à toa, por exemplo, que a gente, por exemplo, encontra o Flamengo na frente, mas o Flamengo é a segunda maior torcida do Sudeste. O Corinthians tem a primeira torcida do Sudeste, quando a gente compara só na região Sudeste. Mas por que o Flamengo é o maior do Brasil? Porque o Flamengo ganha no Norte do Brasil, ganha no Nordeste do Brasil, ganha no Centro-Oeste. Ou seja, ter essa abrangência é fundamental para uma compreensão melhor desse mercado tão importante para o Brasil, que é o mercado do futebol. Ah, certamente, né, Felipe? Quando a gente fala de futebol, a gente fala que não é nem o esporte nacional, é a religião, né? Na sequência é que aparecem outras modalidades. E é muito importante esse recorte nacionalizado, mas ainda trazendo uma predominância da preferência nacional de torcedores do norte ao sul do país por times ainda desse eixo, né? Sudeste, Sul, Flamengo em primeiro lugar, o Corinthians em segundo, mas tem também uma diferença que os coloca ali dentro das regiões em posições alternadas, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. É exatamente isso, Stephanie. É interessante porque o mercado do futebol, ele se consolidou na história brasileira como um mercado muito influenciado, né, pela dinâmica da comunicação nacional. Então, os times do Rio, principalmente, sempre tinham uma vantagem em relação aos demais pela maneira como as rádios, né, tradicionais divulgavam futebol lá nos anos 70, 60 e tal. Quer dizer, isso até hoje perdura. Mas chama atenção, Stephanie, o crescimento da força dos times e das disputas regionais. Quando a gente olha no sul do Brasil, por exemplo, o Grêmio e o Inter aparecem à frente de outros times como o Flamengo e o Corinthians. Quer dizer, há uma preponderância dessas torcidas. A CNN ainda vai divulgar o indicador de fidelidade das torcidas. Vocês vão ver como isso é interessante no Sul. A gente tem, no caso do Nordeste, forças importantes como o do Bahia e do Sport aparecendo. O próprio Paysandu sendo muito forte ali no norte do Brasil. Quer dizer, o Brasil está se consolidando cada vez mais como um mercado consumidor importante em que as dinâmicas regionais têm relevância, mas ainda há duas forças, Flamengo e Corinthians, que têm abrangência no território nacional como um todo. Felipe, e é claro, assim, né, que o torcedor mais raiz não gosta dessa característica, mas há muita gente nos estados que acabam tendo uma preferência dentro do seu próprio estado, né? Um torcedor do Nordeste, por exemplo, tem ali o seu time no estadual, mas nacionalmente adota um clube desse eixo, né? Sudeste, Sul. Essa pesquisa também contemplou essa realidade? Contemplou, sim. Um dos motivos pelos quais o Flamengo é o principal time do Brasil, a principal torcida do Brasil, é o fato do Flamengo conseguir ser o segundo time da maior parte das pessoas, principalmente das regiões Norte e Nordeste. Ou seja, embora haja os times locais, né, das regiões com força, o Flamengo consegue ter essa preponderância exatamente, né, por figurar aí como a segunda força, como segunda opção da maior parte das pessoas. O Corinthians aparece novamente como o segundo time mais citado, né, Stephanie? Ali nessa posição de segunda opção das pessoas. Essa é uma característica, Stephanie, a gente vai explorar na pesquisa ao longo da semana, que começa a se rivalizar com os times internacionais. Vocês vão ver isso. Já tem muita gente dizendo que o segundo time não é do Brasil, é de fora. Ou seja, tem todo um componente que a gente vai estudar, analisar ao longo dessa semana aqui na CNN, também na Itatiaia,
para mostrar como esse mercado está mudando, né? Como o Brasil tem que se preocupar com essa dinâmica da disputa internacional de outros times, porque isso, obviamente, impacta, como eu disse, no mercado de consumo de camisa, de televisão, de acesso a bens de consumo, no caso do futebol. E você mencionava também que para as próximas novidades, para a próxima semana também vai ter informações sobre fidelidade, né? Engraçado, isso curioso quando você falava sobre esse ponto. Eu sou do Sul, eu sou gaúcha e torço para o Internacional. Quando a gente chega em São Paulo, por exemplo, as pessoas falam, qual que é o seu time depois do Inter? Não, eu não tenho outro time depois do Inter, meu único time é o Internacional. Não tenho outro time nessa região sudeste. Então, esse é um ponto interessante que a gente também vai ver nessa pesquisa ao longo dessa próxima semana, como o Felipe Nunes trouxe para a gente, também esse ponto de fidelidade. Felipe Nunes, diretor da Quest, te agradeço muito pelas informações e as explicações em torno dessa pesquisa, que é muito, muito interessante para todos os torcedores do Brasil e também do mundo, né? Obrigada pela participação e por toda essa pesquisa que você traz pra gente. Felipe, já te ligo para pegar mais detalhe, viu? Tô louca para saber o resto que a gente vai contar aqui ao longo da semana. Tem muita coisa e vai repercutir, viu, pessoal? Sem dúvida.